Olá, eu estou estudando o Apocalipse como leiga, mais por curiosidade, por gostar de estudar e por gostar muito do livro do Apocalipse. Nós sabemos que o livro do Apocalipse reserva uma bênção para quem estuda, para quem lê as palavras desse livro. Eu já comentei em outro vídeo. Eu ainda estou nas igrejas, já li o Apocalipse várias vezes, Deus, né, fala sempre um pouquinho mais cada vez que a gente relê, mas eu ainda estou no estudo mais detalhado, ainda nas igrejas. Então, assim, eu creio que as igrejas, elas são tanto para a época histórica, né, das igrejas, historicamente falando, daquela época, elas servem muito para nós, como igreja do Senhor, há conselhos em cada uma das igrejas, que eu gostaria depois de detalhar com vocês. E eu creio numa visão profética ao longo do tempo, como se fosse uma linha do tempo, desde a primeira igreja até a última igreja. Então, assim, a primeira igreja seria a igreja quando Jesus parte, quando Jesus ressuscita e ascende aos céus. E ali há uma formação, a formação da primeira igreja, que é a igreja primitiva, e eu associo à primeira igreja, a igreja em Éfeso. E a partir dali, é como se fosse uma caminhada da igreja ao longo da história. Chegando na igreja de Filadélfia, eu creio, na minha visão, quando a igreja evangélica tem aquele crescimento grande, quando a igreja evangélica tem aquele avivamento muito grande após o protestantismo, né? Após Lutero. Quando um tempo após a igreja protestante começa a se avivar, né? Saem muitos dogmas contrários, muitas coisas que não estavam de acordo com a palavra, e a partir dali a igreja vai sendo o Espírito Santo, né, vai avivando, renovando a igreja. E nos anos, mais ou menos, a partir dos anos do século XX, né, do início do século XX, 1950, 60 para frente, nós percebemos ali um grande avivamento, né? E na época até que eu me converti, foi em 1998, eu me lembro de uma igreja muito avivada. Logo depois houve aquela explosão. A igreja evangélica, até a gente chega a falar até de forma errada, mas como se tivesse virado moda, né? Muita gente se convertendo, aquela coisa linda, maravilhosa. E ali, a partir de um tempo para cá, a coisa mudou. Quem é evangélico, quem tem discernimento do espírito, percebe que tem uma atmosfera diferente no ar. Tem um crescimento, mas é um crescimento de inchaço, né? Eu vejo igrejas muito infladas, inchadas, e não tanto avivadas. Essa é a minha visão, me perdoe, né, quem não concorda. Então eu acho que já houve uma mudança. Então a igreja de Filadélfia, que a gente vai ler nós juntos, é uma igreja que a gente sabe que é avivada, que é aquela igreja maravilhosa, né, que o Senhor faz elogios. Ela já, na minha visão, já passou e já está entrando a igreja de Laodiceia, que é a última igreja, e que para mim corresponde à igreja do tempo do fim, no fim dos tempos, que é aquela igreja morna, que a gente sabe, né, que Jesus não suporta, e ele não fica lá dentro, ele vai para a porta, e ele diz: eu estou à porta. Então eu sinto que nós estamos nesse tempo, entrando nesse tempo, desde mais ou menos os anos 2000 e pouquinho. E se nós formos pensar também profeticamente, quanto ao
tempo em que Jesus ressuscitou, o tempo em que Jesus, na verdade, morre na cruz, que é na sexta-feira, o tempo em que ele descansa no sábado e o tempo em que ele ressuscita no domingo. Ele ressuscita na madrugada do domingo. São quantos dias ali? São 2 dias e a madrugada. Então, é sexta, sábado e a madrugada de domingo. Se nós formos pensar em tempos proféticos, um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Após a ascensão e a ressurreição de Cristo, a morte de cruz, após Cristo, nós temos 2023 anos. Nós temos um dia, 2 dias, e nós estamos entrando na madrugada do 3º dia. Então, a madrugada do 3º dia, já para mim, é a igreja de Laodiceia, é a igreja do tempo do fim. Então, eu creio que a volta do Senhor está tão próxima, tão próxima. Nós estamos já na madrugada do 3º dia, ele está a ponto de ressurgir. Foi quando ele ressuscitou, na madrugada do 3º dia. Ainda bem na madrugada, porque quando os discípulos, quando Maria, quando chegaram ali, ele já não estava mais. E eles chegaram muito cedo. Então, já está muito perto. Nós temos 23 anos, né, dos anos do século 21, né, do século 21. Nós temos 23 anos, nós estamos no comecinho, nós estamos começando a madrugada. E eu creio que está na hora da ressurreição de Cristo. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. Ele vem como um ladrão de noite, ele vem quando estivermos distraídos, despreparados. Mas a gente tem uma noção pelos sinais, né, e pelo estudo da palavra, a gente tem uma noção de quando ocorrerá essa volta. E eu creio que está muito próximo, está muito breve. Eu creio que a gente está nessa igreja de Laodiceia, que agora a gente precisa tomar muito cuidado. Agora a gente precisa estar muito atento, porque estamos numa igreja morna, começando a amornar. Eu não digo nem que ela já está morna, mas está começando a amornar. E a volta de Cristo está muito breve, pois estamos na madrugada do 3º dia. A paz do Senhor, que Deus abençoe, que essas palavras possam edificar o seu coração e vamos continuar estudando. Eu estou aqui tentando continuar os meus estudos, ainda estou na igreja de Pérgamo e assim que possível farei um vídeo sobre cada igreja detalhadamente. Um abraço, fiquem com Deus.